Então hoje vamos refletir um pouco aqui à volta destes caminhos estreitos, falar sobre escolhas. Eu vou começar com uma história que se calhar a esmagadora maioria das pessoas conhece, uma história bastante conhecida, mas que não deixa de ser preciosa e acho que é um bom ponto de partida para esta reflexão. Que era um avô e uma netinha que estavam a passear, num jardim, num parque, onde fosse, e o avô começou a falar para a netinha, aquelas formas que os avós às vezes falam, divagando, e disse-lhe assim: sabes, minha netinha, dentro de mim está a decorrer uma batalha terrível, uma luta terrível entre dois lobos. Um desses lobos é tenebroso, é rancoroso, é mentiroso, é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, é avarento. O outro não. O outro é bondoso, é confiante, é alegre, é positivo, é gentil, é generoso. E esta luta terrível que está a ocorrer dentro de mim também está a ocorrer dentro de ti. E está a ocorrer também dentro do coração de todas as pessoas que tu conheces. E a miúda ficou a ouvir, não é? Quando começam a ouvir assim os avós a falar de coisas assim meio estranhas, não é? Ela ficou a meditar assim durante alguns momentos e depois perguntou-lhe: e que lobo vai ganhar a luta? E o avô disse-lhe: aquele que tu alimentares. E esta é uma história, do meu ponto de vista, deliciosa, por duas razões. A primeira é que ela tenta-nos mostrar, tenta-nos fazer sair, muitas vezes, daquela ideia muito manicaísta do bom e do mau, do certo e do errado, de que existem pessoas totalmente boas e pessoas totalmente más, que é uma ideia disparatada. Existem pessoas que às vezes têm comportamentos bons e às vezes têm comportamentos menos bons. E essa é uma ideia muito importante para as nossas vidas. E a outra ideia, outra mensagem que esta história nos passa é que, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, as nossas escolhas, as nossas escolhas não começam com os nossos comportamentos, nas escolhas dos nossos caminhos, das escolhas das nossas companhias. As escolhas não começam aí. Ou às vezes não começam aí. As escolhas começam muito antes. E começam por nós conseguirmos escolher quais as emoções, quais os sentimentos, quais os pensamentos que nós podemos alimentar. E isso é uma escolha muito importante. Nós já voltaremos já a isto, mas estas duas mensagens desta história são preciosas para a nossa vida e para levarmos uma vida equilibrada em todos os sentidos. A nossa vida é feita de escolhas. Nós estamos permanentemente a escolher, a decidir. Até quando nós decidimos não escolher, quando decidimos nos abster, ficar no meio da ponte, nós estamos a fazer uma escolha. Não é? Nós estamos não há aqui abstenções. A própria abstenção é uma escolha. Não é? E escolher é uma preciosidade, é precioso. Aliás, é uma conquista nossa, uma conquista do ser humano. É uma conquista, é algo precioso, mas ainda há muita gente que acha que o facto de nós podermos escolher, termos a liberdade para escolher, é uma maldição. Não? Vejam, por exemplo, como se muitas vezes ainda se encara aquele mito do Adão e da Eva, não é? Onde ainda se encara o mito de Adão e Eva como se fosse uma expulsão do paraíso. O homem e a mulher foram condenados a terem que lidar com as consequências das suas escolhas, porque desobedeceram a Deus. O Espiritismo não é assim que encara a simbologia do mito de Adão e Eva. Como é que o Espiritismo encara? Adão e Eva
que simbolizam a espécie humana, não é? Viviam então no Jardim do Éden. Não eram diferentes dos outros animais. Viviam como os outros animais. Mas eles adquiriram algo que os outros não adquiriram, que era consciência. A capacidade de pensarem por si mesmo, se reconhecerem em si mesmo e poderem começar a escolher e a decidir o seu próprio caminho. Inclusive escolheram desobedecer. E a partir desse momento, eles ficaram capazes de decidir o seu próprio caminho, de caminhar pelas suas próprias pernas. E só com essa capacidade é que têm a capacidade também de aprender, de crescer e de se desenvolver, de se tornarem melhores a cada dia que passa, cometendo obviamente os seus erros, mas saindo da ditadura, por exemplo, da genética, daquilo que os instintos nos empurram, saindo da ditadura daquilo que os outros nos dizem que nós temos que fazer, inclusive daquilo que alguém que diz aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós ganhamos a capacidade de pensar e de escolher pelas nossas cabeças e isso é extraordinário, uma preciosidade que nós nunca poderemos perder. Não é? E é isso que nos faz crescer e tornar melhores a cada dia que passa. Claro que esta liberdade que nós temos para escolher, para decidir qual é o nosso melhor caminho, nós ainda ainda não fazemos bem, ainda não utilizamos bem a nossa liberdade. Aliás, nós ainda estamos a aprender a viver em liberdade. Ainda não usamos a liberdade para potenciar o melhor de nós próprios, o melhor que nós podemos ser, o melhor dos outros, o melhor das nossas sociedades, para construir vidas mais belas, mais significativas, mais felizes. Não, a maior parte das vezes usamos a liberdade para dar ouvidos ao outro lobo. Não é? Ouvidos ao egoísmo, à vaidade. É para isso muitas vezes que usamos a nossa liberdade, mas isso faz parte do caminho, faz parte deste caminho de evolução, de crescimento que todos nós estamos a fazer. Aliás, porque se nós olharmos, quem conhece história, se olhar para os últimos 30 séculos, quem for olhar para a história dos últimos 30 séculos, nós passamos muitas das nossas encarnações. Todos nós já vivemos muitas vezes durante estes últimos 30 séculos, vivemos muitas encarnações em diferentes sociedades, em diferentes tipos de corpos, em diferentes situações. E se nós olharmos para essa história, nós vamos ver que a vida das pessoas ao longo destes séculos eram vidas extraordinariamente difíceis, onde a liberdade das pessoas era muito, muito condicionada. As pessoas eram extraordinariamente dependentes não só a nível físico, a nível social, a nível económico, a nível intelectual, religioso, o que fosse, eram vidas extraordinariamente difíceis. E por isso, só a partir de algum tempo para cá, nós começamos, se calhar nós estamos a viver as primeiras encarnações onde temos uma maior liberdade, uma maior capacidade de escolher livremente, usando a nossa própria cabeça. E por isso é normal que nós ainda cometamos muitos erros, excessos, abusos dessa liberdade, mas isso é um processo natural, ok? E é importante termos essa ideia. Regressando um bocadinho atrás, estas personagens são de um filme de animação do Inside Out, não sei se conhecem, que é um filme precioso, é espetacular o filme, não é? Porque todos estes simbolizam emoções, da personagem, não é? E o filme tem que ver porque o filme realmente está muito bem conseguido. E eu queria voltar aqui às emoções porque, na realidade, aquilo que eu disse no início é algo que nós precisamos de colocar bem assente nas nossas cabeças. É que, como eu disse, nós não começamos a escolher no momento em que dizemos, em que escolhemos o nosso caminho, escolhemos as nossas companhias, escolhemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Nós não começamos a escolher aí. Nós começamos a escolher antes. Claro que nós não podemos determinar e escolher as nossas emoções. Nós não podemos escolher os nossos sentimentos, nós não podemos escolher os nossos pensamentos. Ninguém pode escolher estar triste ou estar contente. Não é? E há momentos para estar triste. Que faz sentido estar triste. Nós não podemos escolher isso é algo que surge simplesmente.
Agora, como diz a história, nós podemos escolher as emoções, os sentimentos e os pensamentos que nós alimentamos e aqueles que colocamos de lado. Não é? E isso é um trabalho que precisa de ser feito, tem que ser feito. E que é importantíssimo ser feito. Porque se não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos simplesmente estar a ser dominados por essas emoções, por esses sentimentos, por esses pensamentos. Vamos andar ao sabor deles. E isso vai ter um impacto enorme, primeiro, na nossa vida psíquica, não é? Nossa vida íntima. E depois o que se passa na nossa vida íntima tem um impacto enorme em tudo à nossa volta. Nos nossos relacionamentos, em toda a nossa vida. Não é? Ainda mais, não é? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são a energia que faz a sintonia com o mundo espiritual. E por isso aquilo que pensarmos, ou aquilo que alimentarmos pensar, aquilo que alimentarmos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, será isso que fará que essa sintonia com determinados espíritos se faça ou não, ou bons ou menos bons se façam. E se nós tivermos a companhia daqueles menos bons, não é? Eles vão fazer juntar o seu sentir menos bom ao nosso próprio sentir, não é? Influenciando-nos ainda mais, fazendo-nos cair ainda mais em emoções e pensamentos menos positivos. Não é? Por isso, é fundamental isto. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, tendo atenção. Não é? Tendo atenção ao nosso mundo íntimo. Tendo a capacidade para parar, para escutar, né? Como nas passagens de Aníbal antigamente, não é? De aparecer aos sinais, pare, escute e olhe, não é? Quando nós tínhamos que atravessar as passagens de Aníbal a pé. Nós precisamos de parar e termos atenção ao que se passa dentro de nós. Atenção àquilo, ouvir as nossas emoções, ouvir os nossos sentimentos, o que é que eles nos querem dizer. Para termos a capacidade para perceber aqueles que são benéficos, aqueles que são prejudiciais. Aqueles que são bons e aqueles que são menos bons. Precisamos de fazer isso. Caso contrário, nós vamos andar aqui nós, muitas vezes, ouvimos as pessoas dizer que gostariam de ter sensibilidade em relação ao mundo espiritual, sentir os espíritos. Não é? Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ter sensibilidade em relação ao nosso mundo íntimo. Em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, àquilo que dentro de nós está a clamar. Essa sensibilidade ao mundo íntimo é indispensável para o nosso equilíbrio. Depois sim, não é? Porque se tivermos a sensibilidade ao mundo espiritual sem termos a sensibilidade ao mundo íntimo, não vai dar bom resultado. Não vai dar bom resultado. Então esta sensibilidade ao mundo íntimo, esta capacidade para olhar para nós, para pensarmos, para percebermos as nossas emoções, percebo, se eu estou de uma determinada pessoa e tenho sempre uma determinada emoção, o que é que isso me quer dizer? Se eu tenho um pensamento mau em relação a essa pessoa, o que é que isso quer dizer? Será que isso não quer dizer mais de mim do que do outro? Muitas vezes, quando temos esse pensamento mau em relação ao outro, temos logo o preconceito de dizer que o outro é que é mau. Mas será que isso não querá dizer... Isso diz mais de mim do que do outro? E essa capacidade de pensarmos e questionarmos aquilo que se passa dentro de nós é fundamental. Vocês estão com uma cara a olhar para mim. Toda a gente. Muito sérios. E nós cometemos erros, não é? Ou escolhemos mal por muitas razões. Não é? Escolhemos mal muitas vezes porque temos medo, ou porque somos impacientes, ou porque somos preguiçosos, ou porque somos comodistas, ou porque somos vaidosos, ou porque somos egoístas, ou porque somos gananciosos. Não é? São tudo emoções e sentimentos que normalmente nos levam a escolher mal. Mas uma das grandes razões também que nos fazem escolher mal é a ignorância.
Este nível de miopia que todos nós temos, de uma forma elevada ainda, porque nós somos ainda aprendizes nesta escola da vida, todos nós. E por isso a ignorância faz-nos escolher mal. Porquê? Porque nós acabamos por não conseguir compreender bem a realidade à nossa volta. É como se nós estivéssemos envolvidos num enorme nevoeiro à nossa volta e nós só conseguimos ver para aí 1 metro de terreno à nossa volta. Então nós não sabemos bem o que é que se passa à volta, apenas imaginamos, fazemos conjecturas. Não é? E às vezes levamos a escolher mal, a tomar más decisões. Uma vez eu vinha com o meu pai, eu era miúdo, meu pai 10, 12 anos, e vinha com o meu pai do antigo Estado das Antas, tínhamos ido ver um jogo do Porto. E à noite, vinhamos ali pela estrada de Rio Tinto em direção a Hermesinde, e estava um nevoeiro cerrado, não se via nada. O meu pai ia a conduzir o carro e não se via nada. Depois do capô não se via nada, não é? Eu ia cheio de medo. Mas o meu pai vinha lá, entretido, a conduzir o carro e ia-se a guiar pelo carro que ia à frente, não é? Pelas luzes do carro, conseguia-se ver as luzes e ele ia entretido ali atrás. Às tantas, começamos a... O carro da frente parou, o meu pai também parou, estávamos no meio do campo da lavoura. O outro carro entrou pelo meio do campo da lavoura e o meu pai entrou atrás dele pelo meio do campo da lavoura também. Não é? Foi muito engraçado. O meu pai não achou nada de piada nenhuma, não é? Porque ele ia a gabar-se, não é? Ele ia ali cheio de medo, ele ia a gabar-se que ia ali a conduzir, nem precisava de ver para conduzir no nevoeiro, e entrou para o campo de lavoura. Mas isto simboliza um pouco as nossas más decisões, as más escolhas, quando não conseguimos ver bem as coisas à nossa volta. Não é? Porque nós não conhecemos, e como não conhecemos, acabamos por escolher mal. E então, esta realidade que nós precisamos de conhecer, que realidade é essa? Qual é a realidade? Quais são as realidades mais importantes que nós precisamos conhecer? Em primeiro lugar, que já falei há pouco, a realidade mais importante que nós precisamos conhecer é a realidade de nós mesmos, a nossa realidade. Não é? O conhece-te a ti mesmo. Quem é que eu sou? Quais são as minhas verdadeiras intenções, vontades, desejos? O que é que eu quero realmente para mim mesmo? O que é que me faz mexer? O que é que me faz sair da cama? Qual é o meu tesouro? Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, está aí o teu coração. Qual é o meu tesouro? E isso é imprescindível. Para quê? Para quando nós estivermos a fazer as nossas escolhas, colocarmos as prioridades naquilo que é o nosso tesouro. Se andarmos confundidos, não sabemos onde é o nosso tesouro, andamos a fazer as escolhas erradas muitas vezes. Então essa realidade de nós mesmos, quem nós somos, é uma descoberta indispensável para cada um de nós. Depois, a realidade dos outros. Quem são os outros à minha volta? Quais são também a vontade dele, as intenções dele? E muitas vezes nós vemos os outros com um enorme preconceito. Estamos cheios de ideias feitas sobre os outros, sobre aquilo que eles querem, sobre as suas intenções em relação a nós. Não é? Nós não os compreendemos verdadeiramente. Às vezes nem os ouvimos. Atualmente existe quase há uma doença generalizada que eu tenho estado a assistir, que é a incapacidade para ouvir. Ninguém consegue ouvir ninguém. Quando duas pessoas estão a falar, elas estão a falar uma com a outra, não estão a dialogar. Porque uma fala e outra fala. Ninguém ouve. Num diálogo, uma fala e a outra ouve. E depois vice-versa. Mas atualmente parece que toda a gente só quer é falar. Às vezes estamos a tentar falar com alguém e acabamos de falar e percebemos que ela não ouviu nada daquilo que a gente esteve a dizer. Ela só esteve à espera de uma oportunidade para começar ela a falar. Isso é algo que nós precisamos de mudar. Ouvir é muito mais do que escutar. Escutar, a gente ouve só os barulhos, não é? Estamos a escutar qualquer coisa, ouvimos os sons, os ruídos, não é? Mas ouvir, não. Ouvir é preciso um esforço. É preciso nós sairmos de nós e irmos ter com o outro. Não é? Fazemos um esforço de atenção para tentar ouvir aquilo que o outro está a dizer. Não só as palavras, mas toda a sua envolvência. Tudo aquilo que sai dele, todas as expressões não verbais que também saem dele. Não é? Porque muitas vezes a comunicação sai verbal e sai não verbal. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Já para não dizer depois a outro tipo
de energias, mas isso já é conversa para outra palestra. Não é? Então, isso é ouvir, é nós fazemos um esforço de atenção em relação ao outro, aquilo que ele pretende. É uma história que eu estava a tomar um pequeno almoço e a avó da minha mulher, que na altura devia ter uns 80 e poucos anos, estava a falar comigo. Ela gosta muito de falar e às vezes diz que ela pertence à pandilha do trinquete, que ela está sempre a falar. E como ela estava sempre a falar, eu cheguei a um ponto e desliguei. Não é? E porque ela estava a falar sobre a novela, e eu cheguei a um ponto e desliguei. E eu estava a fazer as minhas coisas. Quando olho para ela, ela estava a chorar. E eu fiquei assim, não fazia a mínima ideia para onde é que tinha levado a conversa, que tinha levado aquela começasse a chorar. Não é? E isso criou-me alguma intranquilidade em relação a mim próprio. Quer dizer, está aqui alguém, estava a falar comigo e eu não estava a prestar a mínima atenção. Não é? E às vezes há pessoas que estão a falar connosco, não é? A tentar pedir-nos ajuda e nós simplesmente não estamos a ouvir. Não é? E isso é algo que nós também precisamos trabalhar um bocadinho. E a outra realidade é a realidade da vida à nossa volta. Que a vida é muito mais ampla daquilo que nós conhecemos, ou que muitas vezes as pessoas querem nos fazer passar. Não é? O Espiritismo mostra-nos que a vida é muito mais ampla, não é? Vai muito para além daquilo que nos dizem que a vida é, vai muito para além, e essa consciência daquilo que é a vida também é extraordinariamente importante para nós conseguirmos levar e termos novos horizontes e para tornarmos a vida mais significativa. Ok? E era um pouco isto. Estes caminhos estreitos, eles simbolizam as nossas escolhas, as nossas boas escolhas. E todos nós aqui, estamos aqui, acho eu, porque temos como objetivo fazer um caminho espiritual. Esse caminho, o caminho da espiritualidade, pelo menos uma espiritualidade saudável, não é um caminho standardizado, assim, um caminho igual para toda a gente. Não é um caminho como aqueles autocarros turísticos, não é? Que pegam as pessoas nos hotéis, levam-nas aos mesmos cafés, aos mesmos restaurantes, vão aos mesmos lugares e no final deixam-nos outra vez no hotel. Não é? E no dia seguinte fazem exatamente a mesma coisa. O caminho da espiritualidade saudável não é esse caminho. É um caminho pessoal e intransmissível. Cada um tem o seu. É um caminho individual. Uns podem fazê-lo no Espiritismo, fazê-lo ou ter como base o Espiritismo, outros o Catolicismo, outros o Budismo, que seja. O que importa é aquele que sirva melhor a nossa individualidade, quem nós somos, aquilo que pretendemos. Claro que tem que ser um caminho que desperta a nossa sensibilidade, um caminho que nos aproxime cada vez mais de Deus, que nos ajude a sublimar os nossos sentimentos, a expressar cada vez mais amor pelas pessoas que estão à nossa volta, que nos amplie os horizontes em relação à realidade da vida, mas também um caminho que aumente cada vez mais a nossa lucidez, capacidade para ver a realidade como ela é, não como nós a imaginamos, para não nos metermos no caminho das lavouras, para que cada vez mais nós possamos criar mapas ou construir cada vez mapas mais reais da realidade, para nos podermos orientar nos momentos em que andamos mais perdidos, para sabermos para onde é que vamos, primeiro sabendo onde queremos ir, para saber os caminhos que precisamos tomar para chegar onde queremos ir. E para isso é um trabalho que cada um tem que fazer individualmente, com base no Espiritismo, com base noutra coisa qualquer, mas é um trabalho de cada um. É um trabalho de cada um e cada um tem que fazer por si. Okay? O Espiritismo é como aquele... Vocês conhecem a história da caverna do Platão?
é uma história que são uma série de indivíduos que estão virados para uma parede, numa gruta, e nessa parede estão as sombras das pessoas que passam do outro lado do muro, e eles estão presos e só estão a olhar para a parede. E a realidade para eles é só aquilo que passa na parede. Só as sombras que passam na parede. Então um deles consegue fugir e consegue saltar para o outro lado do muro. Consegue perceber que a realidade é muito mais ampla. Existe muito mais vida para além da vida que eles pensavam. E então ele regressa para contar às pessoas. Ele regressa para contar que a vida é muito mais ampla, que a vida é muito maior. Não é? Que é preciso pegar agora nessa ideia da vida e transformar a vida das pessoas, aplicá-las à vida prática, tornar a vida delas melhores. Mas eles não acreditaram. Continuaram a achar que a realidade era apenas aquilo que estava exposta na parede, aquelas sombras. Não é? Continuaram a ter o mesmo comportamento, a ter a mesma vida. O espiritismo é esse, é aquilo que vem alertar, a dizer assim, há vida para além daquilo que nós imaginamos. Então precisamos de pegar nessa ideia de vida e trazê-la e tornar a nossa vida atual melhor. Porque ela torna-se, essa ideia materializada na nossa vida, torna a nossa vida muito mais amplas, muito mais significativas. A vida é muito mais do que nascer e morrer, vai muito para além disso. Ok? Obrigado. Bom fim de semana. Espero que seja um bom tempo a aproveitarmos um bocadinho do sol, não é? Da praia e divertirmos um bocadinho. Está bem? Obrigado. Obrigado.